Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Café com você aqui na Mix Regional, a sua rádio, informação e prestação de serviço. Muito bom estarmos aqui de volta. Um grande beijo a todos vocês. Um abraço enorme. Muito bom. Olha, essa terça-feira é uma terça-feira especial. Havia dito a vocês que nós íamos receber e estamos recebendo aqui o cardiologista Dr. Joaquim Raposo. Tudo bem, doutor Joaquim? Já estava com saudade de você? Como é que você está? Tá tudo bem? Olha, você está bem de aspecto, viu? Obrigado, Hilda. Prazer enorme estar com você no seu programa. Estar aqui na Rádio Mix, que eu considero muito, né? Todo o pessoal aqui. Então, uma delícia poder estar junto com vocês de novo aqui. Ai, que bom. Pois é, nós estamos hoje aqui então com o Dr. Joaquim. Eu queria deixar à disposição de vocês o nosso Facebook, tá? facebook.com/café com você. Pode ser também através do e-mail cafécomvocê@hotmail.com. Se você tiver, eu já tenho perguntas aqui, mas se você tiver alguma dúvida, por favor, esclareça. Ele vai ficar conosco durante todo o programa. Eu não trouxe nem notícias e nem reportagens, nem nada, para a gente poder conversar bastante com você sobre as novidades, conversar sobre perguntas mesmo que já fizeram aqui, dúvidas que as pessoas têm, e que é sempre bom esclarecer, porque as pessoas bem informadas se previnem, se cuidam, não é? E tem um tempo maior, um tempo longo de vida. É isso, né, doutor? É isso mesmo. Eu estou aqui ao lado do Evandro Batistella, na mesa de áudio, com a direção. Falei certo, mas você olhou assim com uma cara, eu falei, será que eu estou falando errado? E a Débora Pimentel na direção geral, às 20h05. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar, aliás, por falar nisso, eu tenho que mandar abraços agora, doutor Joaquim. Eu estava saindo de casa, 3 viaturas da Guarda Civil Metropolitana estavam na minha rua. E é claro que eu, como jornalista, a minha função é informar, não é? Eu parei e conversei com o Guarda Civil Maese. E estava junto também o Júnior, que disse que ouve o programa todos os dias, né? Eu falei, nossa, que coisa boa saber de vocês aí e que tão prontamente atenderam lá. Houve um assalto numa casa ali de vizinhos nossos, né? E que não levaram tantas coisas assim, estão todos bem, porque não estavam em casa, felizmente, né? Porque a gente nunca sabe, né, doutor Joaquim, quando existem assim os assaltos, você pode esperar qualquer coisa. E assim, né, você pode tanto esperar violência, né, como isso é usado muito para intimidar as vítimas, né, como as próprias vítimas também desenvolvem toda uma sorte de traumas, né, relacionados quando é feito assim, o cativeiro das pessoas. Então, que bom que, né, não aconteceu nada disso, e que bom também que, pelo que você está dizendo, o pessoal foi surpreendido e não levaram muita coisa. É verdade, né? É verdade. Doutor Joaquim, até usando esse fato ocorrido agora, não sei exatamente a que horas foi, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Cadê minha água? Qual que é? Será que é essa? Eu acho que eu vou pedir tem que confessar aqui publicamente que eu acho que eu roubei essa. Aliás, eu achei mesmo quando eu tomei que estava muito cheio, diferente. Né? Não, que estava muito cheio. Mas tudo bem. Ó, num caso como esse, doutor Joaquim, a pessoa toma um susto, não é? Se ela tiver alguma tendência de problema no coração, isso pode dar pode sim. O que pode ocorrer num susto? Pode sim. Em situações assim de grande estresse, né? De grande estresse, pode haver aumentar o risco de eventos cardiovasculares, né? Porque acelera demais o coração? Quando a Argentina perdeu a Copa, não essa agora, mas umas 2 Copas atrás, no dia que ela perdeu, aumentou assim, o número de infartos em Buenos Aires, coisa de 400%. Mesmo? Muito, 4 vezes a mais do que normalmente se poderia ter, né? Não 400%, mas 4 vezes a mais do que normalmente teria, por uma situação de estresse, né? O coração, diante de uma situação dessa, ele aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial aumenta, né? É como uma situação descrita na medicina como se você
encontrar-se de frente com um touro numa arena, né? Porque o corpo se prepara, né, para esse estresse, os músculos das costas ficam retesados, a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, a irrigação para os músculos aumenta, né? E então tem toda uma reação fisiológica. E o que a gente nota também é que é uma entidade pouco conhecida, né? Mas muito estudada, mas até hoje não se conhece tanto, é chamado de estresse pós-traumático, né? Que foi muito descrito depois da Guerra do Golfo, né? Mas que podem acontecer em funcionários, em pessoas sujeitas a situações estressantes como um assalto, como um grave acidente automobilístico, né? E recentemente aconteceu, eu vi uma funcionária lá da Fundação Casa, quando houve uma rebelião, ela foi pega como refém, ameaçada de morte, ficou assim durante todo o tempo de negociação sob poder dos meninos, né, que estavam lá, que se rebelaram, e essa moça não conseguiu mais trabalhar, né, e ela está afastada pelo INSS, e essa moça inclusive entrou com uma ação contra a Fundação Casa, e a Fundação Casa se defende, né, dizendo que quem trabalha lá está sujeito a uma situação dessa, e que era um acontecimento esporádico, que isso não acontecia com frequência, mas o Supremo Tribunal Federal, acho que chegou a essa instância, considerou que a Fundação Casa é responsável pelos funcionários que estão lá. E essa moça se encontra até hoje afastada por conta de uma depressão, por conta, em última instância, de uma síndrome de estresse pós-traumático. Deixa eu levantar aqui. Eu acho que tem gente na linha. Agora só que essa é sua. Inteiramente sua. Doutor, realmente... E assim, não existe nenhum mecanismo, ou não existe nada que a gente possa fazer numa situação como essa para você se acalmar? Existe ou não tem nada que você possa fazer? Ou cada reação de cada pessoa é de um jeito, né? Mesmo? Olha, Hilda, o que acontece parece que algumas situações algumas regiões do cérebro, elas como ficam acionadas, ativadas constantemente, mesmo passado a situação de estresse. Então vamos dizer que isso se perpetue, é como se a vítima se sentisse permanecendo no assalto, no roubo, essa senhora que foi feita refém lá na Fundação Casa. Então, existem áreas do cérebro que são mais primitivas, que estão relacionadas ao medo, ao pânico, ao estado de alerta, que uma vez passados... Uma vez registrado, não esquece mais? Isso não é que não esquece mais, mas isso continua a doer e a arder como se a situação se perpetuasse. Que estranho, não é? Tem gente na linha, deixa eu ver quem é. Alô? Oi, princesa, tudo bem? Oi, que bonitinho, princesa. Olha, eu vou dormir melhor hoje. Mas nós somos uma princesa, não é verdade? Tá certo. Quem tá falando? Sou eu, Heloísa. Heloísa Helena. Heloísa Helena, encontrei com a Heloísa Helena hoje lá no Enxuto, conversamos, né, juntas, eu, ela e também o nosso gerente Leomar, lá do Enxuto, né? E ela falou que ela gosta muito de você, que ela você é amiga dele, algo assim, você já foi tratada pelo Dr. Joaquim, então? Sim, no passado o Dr. Joaquim foi o meu profissional de confiança. Foi do meu esposo também, da minha mãe, e um grande profissional, uma grande pessoa, uma pessoa de alma, de coração. Eu me emociono de falar do Sr. Joaquim. Se você tem dinheiro, você paga do bem. Se você não tem, você vem atendida da mesma forma. Ele não visa lucro, é um profissional.
é um homem de Deus, doutor Martins. É esse que entende, né, que a medicina é uma missão, né? Que muitos não entendem isso, né, doutor Joaquim? Heloísa, muito obrigado, que bom poder falar com você. É um prazer imenso, doutor. Obrigado pelas palavras. E assim, né, isso me lembra, a gente já tem um tempo aí na estrada, né, na cardiologia, e assim, apesar de virem muitos pacientes novos e as urgências tomarem o tempo da gente, muitos pacientes deixam muita saudade quando a gente já não encontra há algum tempo, né? Que é o caso de vocês, da sua precisa família. Precisa aparecer lá, né? Então, né? E assim, que fica aqui de público, né? Que as pessoas que por um motivo ou por outro deixam de tratar, que são lembradas com muito carinho lá no serviço da gente. Eu tenho que falar bem para você. Você se recorda quando você fazia a medicina em Campinas? E um dia você foi comigo no meu carro para Campinas? Você se lembra que eu lhe dei uma carro dela para Campinas? Eu acho que isso tem algum tempo, Heloísa. Eu não me lembro assim com precisão da situação, mas que boa lembrança. Há muitos anos, né? Mas que boa lembrança. Muito obrigado por poder voltar a isso, né? E a gente poder lembrar com certo saudosismo desse tempo, né, Luiz? Minha linda querida, vamos deixar espaço então para novas perguntas aqui no ar? Uma coisinha para o doutor. Pode perguntar. Sim, há alguns anos atrás eu fiz tomografia e no meu exame deu problema no ventrículo esquerdo, tá? Bom, tudo bem, eu não fui mais atrás, porque eu sou medrosa mesmo, e agora estou tendo pressão alta de repente, tem dia que está 14/8, tem dia que hoje estava 18, mas eu tenho muita dor assim do lado esquerdo, assim, na altura do seio, assim, debaixo da axila, e dói as costas, sabe? Será que pode ser proveniente de alguma coisa na coluna, qualquer coisa? Olha, é assim, Luiz, isso é bom que se diga, né? Assim, a dor no peito, ela tem que ser avaliada minuciosamente, né? Uma série de perguntas tem que ser feitas para se chegar a um diagnóstico preciso, né? Inclusive a gente insiste muito que nos pronto-socorros, apesar de toda a correria, de todas as urgências, as dores no peito sejam muito bem avaliadas, porque é muito importante, né? E você deixar passar um evento coronariano, porque tem medo, né? Ela falou que tem medo, né? Agora, as dores que são mais à esquerda, que você consegue apontar com o dedo um local, elas são menos preocupantes. Mas as dores que se irradiam para as costas, né, já precisa se passar por uma consulta desse tipo para poder descartar, né? A doença coronária, Luísa, e é importante que a gente diga aqui no rádio para os nossos ouvintes, é uma doença tinhosa, né? A dor clássica é uma dor no meio do peito, né? Acompanhada de suor frio, de falta de ar, e se irradia para o lado, a parte interna do braço esquerdo, mas ela pode pegar várias outras regiões, né? Como o ombro. Essa semana mesmo eu atendi um doente que tinha uma dor no ombro esquerdo e na mandíbula, ela ia para a mandíbula e era um evento coronariano. Então é uma doença tinhosa e vale a pena ver, né? A pressão alta é importante sempre tratar, né? Ver se você diz que é subitamente, então ver se isso não é uma crise de ansiedade, né? Que pode fazer com que momentaneamente a dor apareça, a pressão suba, né? Ou se é uma dor mais uma pressão mais constantemente elevada. Exames como a monitorização
da pressão arterial de 24 horas ajudam a esclarecer isso, né? Eu vou ter coragem e brevemente, se Deus quiser, procurei esse senhor. Tá? A senhora brevemente, se Deus quiser, não, senhora, viu, dona Heloísa? A senhora liga amanhã lá pro consultório e já marca essa visita pro doutor Joaquim. Não fica esperando não, querida, viu? Tá bom. Tá bom? Foi um prazer imenso falar contigo, que você também precisa. Que Deus abençoe suas mãos, sua mente, doutor, e a sua família. Um abraço do coração, viu? Amém. Muito obrigado, um abração enorme para vocês também. Amém. Deus abençoe, uma boa noite. Amém. Eu sei que o esposo dela chama Manuel, agora a filha... Sim, um abraço, Manuel. E a filha? E a filha? Não tenha. É só Manuel mesmo que você mandou um abraço? A mãe e eu, e Deus. E a mãe? Minha mãe tá aqui sentadinha. Como é que é o nome dela? Dona Irene. Dona Irene, um beijo pra senhora, viu, Dona Irene? Deus abençoe vocês aí. E obrigada pelo carinho, Heloísa. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês aí, viu? Deus abençoe, uma boa noite. Amém. Bom, vamos ouvir uma música enquanto a gente toma aqui um cafezinho, a gente toma uma aguinha e a gente já volta pro bate-papo com o Dr. Joaquim Raposo, cardiologista que hoje está visitando o Café com Você. Muito bem, nós estamos recebendo o cardiologista, Dr. Joaquim Raposo, hoje aqui no Café com Você. E antes da gente falar aqui um pouquinho dos sintomas do AVC, doutor, eu queria falar a respeito do teu trabalho junto à presidência da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, né? No setor regional, né? O que é que nós temos a trazer de informação, sendo você o presidente, né, dessa entidade? Olha, Hilda, no próximo final de semana, na cidade de São Roque, a SOCESP, né, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, ela vai colocar em prática um dos seus projetos mais ambiciosos, que é desenvolver um estudo científico a respeito dos fatores de risco para infarto e AVC, né, derrame cerebral, em todo o estado de São Paulo. Então é a primeira vez que se mapeia, né, no caso nosso aqui, dos paulistas, o que é mais prevalente, o que mais aparece nos casos de infarto e de derrame, né? É um estudo pioneiro, é um estudo ambicioso que vai levar, que vai abranger todo o estado de São Paulo. E vai ser um referencial no Brasil. Vai ser publicado, né, em revistas importantes e principalmente na revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, da SOCESP, e vai trazer um norte maior a respeito da nossa gente, né? Dos paulistas, porque você vê um estudo americano, ele dá uma boa impressão, é o que mais tem, né? Mas é uma estatística de lá. Mas né? É uma estatística de lá, sujeita a variações climáticas, aquela alimentação complicada dos americanos. Então, os dados que você encontra ali, eles norteiam o profissional de cardiologia, mas não é tão específico quanto um estudo brasileiro e no caso nosso, um estudo paulista, né? Vai ser mais abrangente. Isso. Inclusive, você está falando de paulista, eu teria te perguntar, essas pessoas que eu já morei em São Paulo, você conhece São Paulo também, morei 40 anos lá, gente, aquele estresse que o pessoal passa todo dia naquele trânsito lá, e que já a gente começa a sentir na nossa cidade também, nos horários de pico aqui, isso não vai acabar dando algum problema não? Ah, sim, né? Quanto mais estresse, né? Quanto mais trânsito, uma série de variáveis acontecem, você descarrega adrenalina, você respira mais monóxido de carbono, né? Mas assim, eu quero te passar aqui uma experiência bem fresca na minha cabeça. Eu tive na semana passada num congresso em Salvador, que é uma cidade na qual eu tenho grandes amigos, né? E eu gosto muito, Você vai passar férias lá, né? Já fui passar férias e pelo menos a cada 2 anos eu vou a Salvador, né? E essa vez eu fiquei muito impressionado com o trânsito de Salvador, que a partir das 4:30 da tarde começa a lotar as avenidas.
a partir das 6 horas da tarde, para ir para qualquer lugar, você precisa dispor de 1h30, uma hora de trânsito, né? E realmente, uma coisa que eu nunca tinha visto é baiano estressado no trânsito. O nordestino não é estressado, aliás, então, né? Porque você veja, o trânsito alto, eu vi as pessoas para pegar os ônibus nas grandes avenidas, o ônibus está mais interessado em passar o sinal para não parar, porque senão não chega nunca, porque aquele trânsito não anda. Então as pessoas têm dificuldade para fazer o ônibus parar, se estressam, né? E não conseguem muitas vezes atravessar a avenida para ir ao ponto e o ônibus passa. Então, nossa, eu vi que a Salvador hoje tem 3 milhões de habitantes, né? É bastante gente, né? Passou assim Campinas, em grandes Campinas também, que já não se anda mais nos horários de pico, né? Então eu tive muita má impressão do que será de nós no trânsito das grandes cidades. Pior aí, eu acho que muita gente que pode e tem condição as pessoas vão se afastando das grandes cidades, vão indo mais para o interior, né? Algumas mudam de país, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, estávamos falando aqui agora há pouco do problema da Heloísa Helena, pressão alta, o que é considerado pressão baixa, pressão alta? E se existe algum problema aí de você ter a pressão muito baixa também? Isso mudou, né? Mudou recentemente a partir da publicação do 8º Consenso Americano de Hipertensão e do Europeu também. Hoje, 12/8 era considerada ótima. Hoje se aceita até 14/9. Ai, que bom! Então, se mostrou que até 14/9, né? E em pessoas mais idosas, né? Você possa aceitar até 150, 15, né? Ou 160 de milímetros de pressão arterial sem um grande prejuízo, né? Então uma volta assim, histórica aos níveis de pressão que eram considerados bons na década de 80, né? Muito se falou que quanto mais baixo, melhor, né? Mas no caso da pressão arterial, o tratamento é muito intensivo, né? Quando você abaixa a pressão a valores menores do que 115, né? Por 75 de pressão arterial, a partir daí para baixo, você mais complica do que você salva as pessoas. Deixa eu ver, tem recado? De Americana. Quer saber qual é o melhor exame para ver entupido. Sim, como é que chamou o ouvinte? Rodrigo? É isso? Lá de Americana perguntou qual o exame, então, que você deve fazer para ver se as vezes estão entupidas. Isso aí seria o quê? Gordura, né? Isso, né? Aterosclerose, né? A presença do colesterol, que a nossa ouvinte falou, é transportado para dentro da circulação da coronária, e aí isso inflama essa coronária e pode levar a um entupimento por um trombo, né? Então, obrigado da pergunta do Rodrigo, um grande abraço para o pessoal de Americana, né? Que eu considero bastante. E assim, o melhor exame para detectar depende primeiro do sintoma que o paciente tem. O sintoma vai ditar se não tem sintoma nenhum, se tem sintomas, né? Se está num pronto-socorro com uma dor no peito intensa, o exame é um exame de sangue, é um eletrocardiograma, né? Se o doente não sente nada, teve uma dor isolada que foi há mais de 20 dias, um teste de esforço pode ser interessante, né? E aí, por aí você vai para muitos outros tipos de exame, varia muito da condição
clínica e da idade também, muitas vezes, do que é disponível para o profissional também fazer. Entendi. Por exemplo, nossa, como passa rápido, doutor, olha isso, eu tenho que andar rapidinho aqui. Por exemplo, a taxa de colesterol e de triglicérides e de glicemia, o que seria hoje normal? Mudou alguma coisa? Olha, mudou. Uma coisa interessante para as pessoas saberem, né, porque eu tenho visto uma verdadeira, era o que se esperava, mas na prática não esperava que fosse tanto, né? A glicemia, o açúcar no sangue, é diabetes a partir de 126 em jejum. Em jejum. Tá. Entre 100 e 126 é considerado intolerante à glicose. E abaixo de 100 é considerado normal. Tá. Né? Então, assim, quanto mais 108, 110, 115, 120, a gente sabe hoje que é uma questão de tempo de chegar aos 126 e tornar-se um diabético. E isso hoje é uma incidência muito grande em consultório médico. Né? É mesmo? E a taxa de triglicérides e colesterol, doutor, o que é considerado normal? Triglicérides, ele é normal até 250 miligramas por decilitro, né? Mas ele é mais importante quando ele vem acompanhado do bom colesterol baixo, que é o HDL, né? Aliás, você sabe disso, né? Uma tríade muito comum hoje, cada vez mais comum, e que é muito relacionada com eventos cardiovasculares, é o aumento discreto, nem muito grande, aumento discreto ao moderado de colesterol, o aumento de triglicérides junto é o HDL, o bom colesterol baixo. Então é essa tríade, né? Isso abaixo de 45 o bom colesterol para homens, né? E abaixo de 50, 55 para as mulheres. Tá. E o colesterol, doutor, o que seria considerado normal, a taxa? E o colesterol se detém, se calcula ou se mede exatamente no sangue a fração LDL do colesterol, que é a pior fração, né? É a mais maligna, e esta depende também no número de fatores de risco, né? Para a população no geral, o LDL seria em torno de 100 miligramas por decilitro, seria interessante, né? Isso dá um colesterol total mais ou menos na faixa de 220 a 240, né? Tanto faz para homem e mulher. Então, abaixo disso, e calcular a fração de LDL é importante. Mas é importante saber que, por exemplo, talvez fique essa ideia, seja interessante para o nosso ouvinte. A pressão é normal até 140 por 90, 14 por 9. Certo. Mas aí nosso ouvinte pode pensar, então 150 numa pessoa de 40 anos seria um aumento leve, não teria tanto problema. Não. Os eventos que acontecem na pressão alta, 75% aparecem numa pressão levemente elevada, entre 140 e 160. Então, esse número, apesar de ter sido afrouxado, é importante que seja respeitado e que seja procurado pelo médico uma pressão, quando ela está alterada, melhorar essa pressão. E assim, importante saber que no inverno também a pressão sobe. Mas também não tivemos inverno esse ano. Não temos, mas assim, Hilda, note que nós estamos vivendo um pequeno deserto no estado de São Paulo. Esse calor alto também, ao meio-dia, e depois um frio na madrugada, nas primeiras horas da manhã. Isso não é legal para a saúde de jeito nenhum. Doutor Joaquim, obrigada.
terminamos infelizmente. Eu queria agradecer demais a tua presença e vamos já agendar para o próximo mês, porque teve muita pergunta aqui que a gente não fez, né? Quer dizer, muitos ouvintes que talvez quisessem ligar também não ligaram, porque não demos o telefone no ar aqui, mas aí vamos ver se a gente mantém uma certa assiduidade para que a gente possa orientar, e aí através agora também desses congressos que você participa, enfim, trazer as novidades para a gente, para os nossos ouvintes, tá bom? Com o maior prazer, prazer imenso estar aqui na Casa da Mix com você, Hilda. Um grande abraço para os nossos ouvintes todos, um beijo no coração e muito obrigado pela oportunidade. E feliz coração para vocês, então. Uma noite maravilhosa, um dia fantástico. Amanhã às 8 da noite nós voltamos, porque todos os dias às 20 horas aqui na Mix, o meu café é com você. Beijo grande, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no lar de cada um de vocês. Beijo e até lá.